Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Encontros que Curam. Dessa vez estou aqui em Blumenau e a nossa convidada deve estar chegando. Pessoa linda, maravilhosa, a doutora Lucila Miranda. Venha contar para nós seus segredos, doutora Lucila. O tema de hoje aborda a importância do brincar. E, poxa, acho que na semana do Dia das Crianças, acho que é um convite para que a gente possa olhar para esse aspecto na nossa vida, né? Na nossa vida de adulto. E mais do que isso, que a gente possa, talvez como pais ou como adultos que estão aí, né? Que se mostram para as crianças estão de olho na gente, que a gente possa mostrar para eles a alegria de viver, a alegria de brincar, o quanto é isso importante. Doutora Lucila chegou. Oi, Oi, Lu, Lu! querida. Que dia mais feliz que chegou! Olha, eu para falar de brincar trouxe uma máscara colorida, porque deixa eu falar, eu tô aqui no hotel e se passar alguém eu tenho que pôr a máscara. Eu arrumei um cantinho aqui para falar, fazer essa live especial. Que bom, isso é bom porque Lu, você aí já começa a brincadeira, né? Põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara. máscara. Você está me ouvindo bem? Tá todo mundo me Tô ouvindo te ouvindo bem? O bem, pessoal tá chegando. tô te ouvindo. Lu, bem-vinda aos Encontros que Curam. Doutora Lucila, eu agradeço Como é estranho imensamente a você me tua chamar de presença. doutora Lucila. Chama de Lucila. Ah, mas agora tá é a live. Lu, de coração, uma alegria estar recebendo você aqui, poder te ouvir, poder acolher as suas histórias. E eu vou apresentar essa mulher, gente. Olha, vou falar para vocês, viu? Se tem alguém que é livre nesse mundo e que transita por esse lugar do brincar e do, ao mesmo tempo, atuar no mundo de forma responsável e livre, né, Lu? É essa pessoa que está aqui com a gente hoje. Doutora Lucila Miranda, pediatra, criada pela antroposofia, médica, pedagoga, atriz e Ixi, fotógrafa. que peso. Olha, essa mulher já foi para lá, já foi para cá e assim foi se construindo e é um ser lindo. Lu, os encontros que curam têm uma Hum, característica. Eu sempre trago a minha primeira impressão do meu convidado. Então eu quero falar um pouquinho sobre você antes de te passar o bastão da fala. A Lu, eu fiquei refletindo, eu falei, onde eu a vi pela primeira pois vez? é, onde a gente se viu? Não foi no curso de medicina antroposófica, mas você sabe que normalmente eu lembro o momento exato e o seu eu não lembrava. E eu percebi por que eu não lembrava, porque você é muito grande. Então é aquela coisa, eu vi uma baiana entrar pela sala e já era amiga de uma amiga minha. E eu falei, que sorte a minha, porque eu vou poder conhecer, eu vou poder me aproximar dessa pessoa. E uma pessoa alegre, uma pessoa com uma disposição para a vida. Eu estou falando isso de coração mesmo, porque eu Amor, começo obrigada. meus encontros que curam no meu coração. E eu não sabia de toda a sua história, de toda a sua caminhada, mas amiga, tu é luz, obrigada por estar aqui. A impressão que você me passou é isso. Você é luz e você brilhava tanto que eu acho que eu ofuscou, eu tô atrapalhada até agora que eu não lembro que É dia muito foi. engraçada, Lu. Mas é isso, gente. Essa é a doutora Lucila e hoje ela vai falar pra gente. O tema dessa live é a importância sobre o brincar. Eu acho que para a manutenção da saúde na infância e eu acho que para a manutenção do viver livre na vida adulta, né, Lu? A gente anunciou dessa forma e para a gente começar, Lu, conta um pouco como é que você transitou por esse tema, o brincar, a liberdade, a saúde, na tua história.
Primeiro eu quero te agradecer um convite como esse, né? Eu estava fazendo live direto e eu dei uma afastada porque eu precisava me recuperar. Essa questão da tecnologia, né? Às vezes afeta a gente e aí eu adentrei uns cursos para poder me nutrir mais. E esse tema do brincar eu adorei, Lu, porque eu tive uma vida muito rica de brincadeiras. Eu posso dizer assim, hoje eu até falei com minha família, dizendo, nossa, eu vou falar do brincar, vou falar do jogo, vou falar de Recife. Eu me mudava muito, então com meus pais, eu nasci em Salvador, mas nós fomos morar no Rio de Janeiro, depois fomos morar em Recife, depois voltamos para Salvador. Então, eu passei a maior parte da minha infância em Recife e eu brinquei demais. E isso faz de nós seres humanos diferentes, porque o brincar ele ressoa na alma. E não é só eu que falo isso, neurocientistas já falam isso, psiquiatras, médicos. Então a importância do brincar é tão fundamental que hoje o brincar é usado no hospital, né? Para recuperar crianças doentes. Então, quando eu comecei a estudar na antroposofia a questão da criança, o brincar da criança, eu comecei a perceber como foi minha infância. E ela foi muito rica. Ela foi. Eu lembro de todas as brincadeiras que eu fiz, eu era muito corajosa, eu não deixava de brincar de nada. O brincar tem isso, né? Ele faz a gente enfrentar o medo, controla o medo. Eu lembro que eu ganhei uma bicicleta e eu, para testar o freio da bicicleta, eu só testava numa rampa. Então, se o freio funcionasse, eu não caía. Mas se o freio não funcionasse, eu caía assim de 1,5 m. Mas eu não estava nem aí. A criança tem essa plasticidade corporal, né? Então, eu brincava de picula, eu brincava de polícia e ladrão. Quem nunca brincou de polícia e ladrão? Eu acho que hoje, não sei hoje Não. como é que tá, você vai me dizer. Eu te falo como é que tá hoje, mas assim, vamos relembrar como era antes, por que você fala para mim que o que te chamou mais atenção foi essa minha energia, né? Que eu sou luz. Eu conheço muitas pessoas realmente que elas falam isso, Lucila, você brilha, você emite uma luz, e eu fico pensando, olha, eu acho que essa luz vem da infância, de como eu fui criada. Porque no primeiro setênio, a antroposofia, a gente já 20 anos, as crianças, os adultos também. O meu primeiro setênio foi muito rico de brincadeira. Eu tinha muito contato com outras. Porque o brincar, Lu, o que é o brincar, né? A palavra brincar, em inglês quer dizer play. Quando você vai pegar, a dimensão do brincar é muito maior. Eu gosto sempre de... Olha lá, tem gente aqui já falando pega-pega, mula sem cabeça. Gente, quem nunca brincou de mula sem cabeça? Entende? Então tem várias... O que é brincar de pico? Eu tô te ouvindo pouco, porque tem uma música aqui. Você tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo bem, fique então tranquilo. Eu tô assim, desculpa. Você pode até fazer já mímica só de voz, assim, ó. Que provavelmente eu já vou te entender. Ai. Perguntaram o que é picula? O que é brincar de picula? Picula na Bahia, picula era esse pega-pega. Cada estado tem uma nomeação, né? Mas o que eu acho muito lindo é que se você pegar uma criança da Bahia, com o sul do Brasil e uma criança da Amazônia, por mais diferentes que sejam denominações das brincadeiras, elas se entendem. Eu morei nos Estados Unidos numa época, eu tinha amigas que tinham crianças que não falavam inglês, e as crianças foram aprendendo com o tempo, mas antes delas aprenderem, quando colocava elas no playground com outras crianças, eu lembro que tinha criança que falava japonês, uma indiana, ninguém falava inglês, elas brincavam plenamente. Por quê? Por quê? O brincar é universal, né? O brincar é universal, Une, né? ele une, ele é coletivo. Mas tem uma coisa que a criança... Olha, a Maria... adoro ler, gente, quando vocês escrevem. Escrevam aqui do que vocês brincavam. Brinquei muito de picula. Aí, tá vendo? Tem uma que sabe o que é picula. Tem picula, pega aí. Polícia e ladrão, gente. Quem não brincou de polícia e ladrão, que gostava de ficar prendendo? Eu adorava ser ladrão, eu não gostava de ser polícia.
Ô Lu, mas me diz uma coisa. Eu quero falar um pouco sobre essa coisa da relação do brincar com a saúde, mas antes eu queria entender um pouco a tua dinâmica, toda essa tua transição na vida adulta. Você entende que toda a brincadeira que você teve, esse brincar livre na infância, te possibilitou explorar essas diversas possibilidades de atuação no mundo? Né? Poxa, atriz, fotógrafa, médica. Você acredita que isso veio lá? Ciclista, triatleta, já fui triatleta. As pessoas estão escrevendo aqui, pular corda. Gente, todo e qualquer tipo de brincadeira, ela transforma o corpo da gente. E eu acho que isso, Lucas, que você está me perguntando, eu posso ressoar a minha vida adulta. Então, quando eu entrei na faculdade muito cedo, fui chamada à responsabilidade muito cedo. E quando eu atuei na vida adulta de médica, eu permeei várias áreas, né, dentro da medicina. Eu trabalhei na indústria farmacêutica, eu trabalhei em convênio, eu tive um consultório através de convênio, eu trabalhei nos Estados Unidos com pesquisa com camundongo, trabalhei com pesquisa em adultos, trabalhei com um grupo de vacinas, fiz pesquisa imunológica. Então, quando eu voltei para o Brasil e trabalhei na indústria farmacêutica, eu estava em crise com a minha parte profissional e, de repente, me surgiu avisos, microavisos, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, que eu estou levando ela a sério demais. Talvez tenha sido esse aviso. E aconteceu um fato desagradável, eu tomei um tiro que quase pegou no meu rosto, e aquele tiro foi um wake-up call. Eu me perguntei, eu me vi no meu enterro e me perguntei, mas o que eu estou fazendo? E foi nesse momento que eu resolvi me jogar para a vida. Falei, poxa, mas a vida é uma só. Então, eu resolvi largar tudo e fiz um papel, escrevi tudo que eu queria ser na vida. Então, eu botei tudo. Eu queria ser policial, tudo. Assim, eu acho que é um reflexo de tudo que eu fui quando eu era pequena. Eu queria ser atriz, eu queria ser fotógrafa, eu queria ser marceneira. Então, eu fui adentrando esses cursos com coragem e determinação. E eu lembro que quando eu fiz marcenaria, por exemplo, foi um grande aprendizado, porque eu ia toda preparada, cheia de regra, toda dura, e de repente o meu professor de marcenaria falava, Lucila, relaxa, nós vamos aqui brincar com a madeira, nós vamos aqui transformar a madeira. Então, por exemplo, isso, Lu, é uma brincadeira, é um atuar do brincar em mim. E quando eu fui para o teatro, aí, minha filha, que eu dei uma machadada na minha cabeça, porque me abriu para o mundo. Então, eu tive a oportunidade de me rever novamente. Porque o que a vida faz? A vida endurece a gente, Luciana. A vida vai botando camadas e camadas de responsabilidade, de atuação, de sofrimentos, angústias, decepções, alegrias também. Tem coisas positivas, tem coisas difíceis, mas a gente é que nem uma casca de cebola. A criança não é assim. Nós não somos assim como quando crianças. A gente é uma cebolinha que quase não tem casca. Então a gente está entregue ao mundo. O brincar tem isso, ele faz a criança estar em plena presença de espírito. A criança se entrega totalmente, Lu. E por isso que o brincar ele é muito fluido. Então, na hora que eu fui para o teatro, eu brinquei demais. Eu brinquei com o meu corpo, eu brinquei com minha voz. Eu fiz tudo no teatro. Eu fiz cena que eu tirava quase a roupa toda e não tive o pré-julgamento, o pudor. Não, eu brinquei de uma forma saudável. Eu me joguei na vida. Porque eu pago minhas contas, eu devo satisfação a mim mesma. Meu pai e minha mãe me criaram para eu ser adulta. Então, a vida, eu sempre falo, né? Que eu ouvi isso uma vez da minha terapeuta. Crescer é sofrido. Não é fácil crescer. A síndrome do Peter Pan é maravilhosa. Ele quer ser sempre Peter Pan. O que Peter Pan faz? Ele brinca, ele é leve, ele voa. Crianças que são muito endurecidas, eu falo para as mães, conta o Peter Pan, conta a história do Peter Pan.
ele enfrenta o Capitão Gancho de uma maneira muito leve, muito solta. Então, o brincar traz isso, né? Então, na hora que a gente achou esse tema do brincar, eu fiquei pensando assim, eu fui estudar e rever. Eu gosto muito de algumas pessoas, eu vou dar algumas referências que eu acho tão interessante. Quem quiser ler sobre o assunto, os Doutores da Alegria, o Wellington Nogueira, ele trabalha com isso, e eu estava no Hospital das Clínicas quando ele começou a atuar lá dentro, e você percebia fisicamente a mudança das crianças, quando você traz o riso, quando você traz uma memória afetiva de um brincar. Ó, quando a gente começou a live, que eu comecei a lembrar de todas as brincadeiras que eu fiz quando criança, eu fiquei solta agora. Eu estava meio tensa, agora já estou toda mole. Sabe? Lembrando de Recife, de Salvador. Eu descia para casa da Gal, uma amiga minha, brincava com os cachorros no meio da bananeira. Eu lembro que uma vez eu estava escondida, brincando de esconde-esconde. Eu me escondi atrás de uma bananeira. Tinha uma cobra. Eu lembro disso. Eu lembro que eu olhei para a cobra e falei, ai meu Deus, cobra, não se mexe, a gente está brincando de pique-esconde. Entendeu? Então, assim, é muita leveza. Lindo. É muita leveza. Então, assim, o Wellington Nogueira traz isso nos Doutores da Alegria dentro do hospital. E quando você entra no hospital, se você se bate com um desses doutores, ele brinca com você. Eu me lembro que eu estava preenchendo um formulário, eu estava fazendo parte de uma pesquisa da dengue, e a moça passou com um narigão, toda vestida de doutora da alegria, toda espalhafatosa. Ela falou, muito difícil. É letra A, letra B, letra C, essa prova é muito difícil aí, não sei estudar nada. Ela começou a fazer as brincadeiras. Eu comecei a rir. Porque o que é o riso, Lu? O riso, ele é gratuito. Ele não tem contraindicação. Brincar é prescrição branca. É tarja branca. Não tem nenhuma contraindicação. A melhor coisa que a gente tem é rir de nós mesmos. Isso torna a gente aberto, a gente se abre para o mundo. Então, assim, o Wellington teve essa percepção quando ele foi estudar nos Estados Unidos. E outra pessoa que eu admiro muito, o Reinaldo Nascimento, que você conhece, casado com nossa amiga Ariane. Ele trabalha na pedagogia de emergência com crianças que sofrem muito na faixa de Gaza, em lugares onde tem guerras, bombardeios, tsunamis, perderam famílias. E ele mostra, através do curso, como brincar ilumina o cérebro, como brincar nos traz de novo a uma reconexão com nós mesmos e com as crianças. E as crianças se reconectam. Os adultos ficam só falando sobre guerra, as crianças voltam a brincar, a cantar, a pular corda. E eles fazem brincadeiras muito simples, que reavivam o cérebro, nos tiram dessa rigidez, da seriedade do adulto. O adulto tem essa seriedade que às vezes engessa. E fora que vários neurocientistas, né, já está comprovado isso. O brincar, ele altera algumas partes do cérebro, então ele melhora a comunicação, ele estimula a empatia pelo outro, a capacidade de autorreflexão, de intuição. E tudo isso reverbera na vida adulta. Por quê? Porque traz empreendimento na alma. Pessoas que são mais abertas, pessoas que se arriscam mais, diferente de crianças que são mais fechadas, crianças que são mais adultizadas precocemente. Essas crianças sofrem muito, porque esse enrijecimento do cerebral, de querer já ser alfabetizada aos 5 anos de idade. Gente, aos 5 anos de idade, a criança tem que brincar. Ela é mole. A brincadeira, ela é fluida. Você não pode gastar energia com o cérebro, aprendendo letras, aprendendo retas. O quanto é gostoso, né? O quanto a nossa cultura tira a criança desse lugar. Tira. Eu acho que esse é um ponto que eu queria que você trouxesse um pouco. Como é que você trabalha com os pais, né? Porque é uma mudança de
de capacidade de percepção mesmo, porque os pais acreditam que estão fazendo o melhor, né? Fazendo com que aquela criança busque um caminho aí de conhecimento, né? E deixe de lá, abandone esse lugar da infância antes do tempo. Como que você fala um pouco da tua atuação, até como pediatra, né, Lu? O trabalho é com os pais mais, né? O trabalho é sempre com os pais e com os avós, gente, porque as crianças, eu sempre digo na consulta, paciente meu, eu digo, olha, a criança não estou preocupada com os adultos. Porque as crianças tiram de letra. Elas se moldam, elas têm uma capacidade plástica muito vívida. Então, eu tenho que manejar os adultos para ajudá-los a esse entendimento do corpo da criança e do cérebro, de como a criança funciona, né, Lu? O brincar, ele mexe com todos os sentidos, apesar de que as pessoas têm uma limitação de achar que só temos 5 sentidos. Na antroposofia a gente aprende que temos 12, né? Entre movimentar é um sentido, equilíbrio é um sentido, o pensar é outro sentido, o tato junto com a capacidade térmica. Então, a criança ela tem os 12 sentidos muito aflorados e ela imita tudo. Então, eu explico para os pais que esse brincar, ele traz esse desenvolvimento neurológico, corporal, mas principalmente tem 2 tipos de brincar, né, Lu? Tem um brincar que é interno, que a criança aprende a ficar sozinha, a gerar a imaginação, gente, ter criatividade. Eu falo para os pais, confie no seu filho, deixe ele ali brincando, bota, sei lá, uns bonequinhos sem rosto, uns pedacinhos de tijolo, você vai ver o que é que vai acontecer. Ele vai criar uma cidade, ele vai criar brincadeiras incríveis. Gente, quem que quando era pequeno não pegava, sei lá, um pedaço de papel, até trouxe aqui, um pedaço de papel, e não fazia um aviãozinho, tá aqui meu aviãozinho, rapidinho eu faço ele, que eu lembro, quando eu era pequena eu fazia. Ó aqui. Joga pra mim. Aviãozinho. Aqui. Vou jogar pra você, Luciana. Pronto. Aí pegou. Passou aqui, passou. Você jogou muito rápido. Ah, porque meu avião é supersônico. Alegre. Tá vendo? Ele é supersônico. Então, assim, essa capacidade criativa, ela tem que ser estimulada. A criança, quando está sozinha, quando ela tem os brinquedos dela. Mas tem outro tipo de brincar também, que é quando a criança ela tem um encontro com o outro. E o que acontece hoje na pandemia? As crianças não estão tendo esse encontro. Esse encontro é importantíssimo. Tantos meses após esse isolamento, está na hora da gente flexibilizar para a criança também. Confiar que ela tem que ter essa capacidade de troca. Porque o encontro com o outro traz uma confiança, Lu. Eu tenho que confiar no outro para brincar. A criança, ela se entrega na brincadeira. Senão ela vai virar uma criança que fica com os brinquedos só para ela não divide. Ela quer tudo para ela toma do outro. Desenvolve as habilidades sociais, né? Exato. E ali, né? Que ela é capaz de desenvolver. Exato, desenvolve isso, habilidades naturais que já está inerente dentro da criança e que ela põe para fora. Então tem essa confiança, essa entrega. Fora que o brincar tem uma questão com ritmo, né? Você põe a criança para brincar e depois você pode dizer, agora nós vamos comer. Você põe a criança para brincar e depois você fala, agora nós vamos fazer o dever de casa. Então é um contrair e um expandir. O brincar é expansão, é para fora. Lembrem aí quando vocês brincavam, a gente ia para o mundo. Então, isso é importante na infância. Não pode roubar isso da criança. Essa capacidade dela ter uma troca com ela mesma e com outras crianças da mesma altura dela. Por que uma criança, quando está andando na rua, tem um monte de adulto, né? Aí, de repente, chega uma criança da mesma altura e ela fica olhando assim. Porque eu sempre falo para os pais, ela achou alguém da altura dela. Tá tete a tete. Ah, doutora, mas eu me abaixo também para falar com meu filho. Não, mas não é a mesma coisa. Não é, gente. É como se eles encontrassem um serzinho diferente, mas iguais a eles.
Então, é importante isso, Lu. E fora que, assim, não só tem o jogo, né, o brincar interno e o externo, você também tem formas de oferecer um jogo, formas de brincar com sua criança. Existe o brincar que eu aprendi isso, né? Vendo as revistas, estudando sobre o assunto, e você percebe que tem dois tipos também de brincar: o jogo finito e o infinito. O finito, Lu, é aquele que estimula muito a criança a ter regra, tem um ganhador e um perdedor, tem limites, certo? Não que não seja saudável, isso é saudável também, mas o jogo que é infinito, ele é exponencialmente mais saudável. E é aí que entra o seu assunto, quando você pergunta se traz saúde. Sim, a saúde ela vem com o brincar quando ele não tem compromisso, ele é descompromissado. É um brincar coletivo, é um brincar no qual É um brincar livre. É um brincar livre, exato, onde todo mundo ganha. Não tem a coisa do um é melhor que o outro, sabe? No brincar coletivo infinito, você ganha espaço. Tem várias brincadeiras que a gente pode fazer. Lu, sabe o que eu queria que você falasse? Desculpa se eu te interromper. Não, o meu áudio tá horrível, tá? Então, eu tô fazendo um esforço para te ouvir, meu áudio, mas se eu tirar o fone, tem muito barulho aqui. Olha, eu queria que você trouxesse um pouco pra gente, uma coisa que uma vez eu vi, abordando a questão dos 12 sentidos, né, desses sentidos básicos que são desenvolvidos na infância, que é o tato, o movimento, o equilíbrio e o sentido vital. E o impacto que temos quando as crianças hoje realizam o seu brincar no computador, né, no celular, no iPad, e ali estão os jogos de equilíbrio, e aí essa criança não vive isso no corpo, ela vive isso numa realidade virtual, não numa realidade real, né? Não na vida. E aí essa reflexão trazia justamente que essa pessoa não desenvolve esse sentido de equilíbrio, vai faltar isso lá na vida adulta, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como o impacto que essas brincadeiras de hoje, né, essas brincadeiras digitais, digitalizadas no celular, traz para esse desenvolvimento saudável desses 4 sentidos básicos, que é o tato, que eu imagino que tem uma relação profunda com o contato, né? Uma criança que não desenvolveu o tato, como é que tateia, como é que lida com o outro? O equilíbrio, né? Bom, o movimento eu acho que traz muito pra gente, de certa forma, que somos uma geração com a paralisia da vontade, né? Aí a depressão como doença da época. E o sentido vital, que é essa percepção de saber o que te faz bem e o que não te faz bem, tá? Com isso desperto. Então aí, eu até anotei aqui disso, porque eu anotei aquilo para eu entender o seu raciocínio. Fazer sua voz para te ouvir melhor. Olha, como é importante isso. Eu aqui não vou demonizar a tecnologia. A tecnologia faz parte. Ela chegou para ficar e cada vez ela vai ser maior e vai se engrandecer cada vez mais. Mas o bom senso ele tem que imperar. Eu sou de uma geração que não existia tecnologia. Existia só o brincar pelo tato, usando todos os sentidos, os 12 sentidos propostos pela antroposofia. Então, o que a gente vivencia hoje, Lu, e que as pessoas que estão nos assistindo tiverem filhos e perceberem ele no celular, observem o que acontece. Ocorre uma imobilidade corporal. Diferente do TikTok, que a gente se mexe, faz uma brincadeira que eu prefiro até mais. Mas ocorre uma imobilidade corporal e o jogo eletrônico, ele causa uma aceleração cerebral. Já tem vários artigos mostrando isso. E essas crianças, elas perdem essa capacidade de criar algo. Tudo já vem pronto. Por isso que é completamente proibido oferecer celular abaixo de 3 anos. Isso assim é
totalmente proibido. A Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo menos, já estabeleceu isso. Dentro da antroposofia, a gente pede que as crianças não tenham acesso até os 7 anos. Não há necessidade. A criança tem que se nutrir do que está vivo e não do que é morto. Porque o jogo eletrônico, no celular, na TV, ele é um jogo frio. Ele não tem contato térmico. Então, quando você fala do tato, ele é completamente ausente. Mesmo que o adolescente fique lá apertando, ele só usa 2 dedos ou alguns dedinhos da mão para se manejar o controle. Então, isso traz uma rigidez. Já tem vários casos relatando tendinite das mãos, problema na cervical. Essas crianças estão ficando míopes mais precocemente, porque elas ficam muito próximas dessa radiação de luz que é o celular. Então, existe uma imobilidade, existe um endurecimento dos sentidos, Lu. É muito importante saber isso. Então, na hora que você fala do tato, acontece isso. Na hora que você fala do equilíbrio, essas crianças elas não praticam equilíbrio. Ao contrário. E quando o jogo acaba, elas ficam emocionalmente desequilibradas. Eu atendo muita criança que ela fala, eu vou dormir, eu fico jogando, aí eu depois demoro um pouco para dormir porque eu ainda estou acesa, não sei por quê. Aí eu falo, porque o celular rouba essa luz interna que nós temos, os seus hormônios para você dormir não libera e você fica acordado e vai ter que esperar agora o seu hormônio chegar e falar, ok, não é mais dia, porque quando você está com o celular, eu falo para os pais isso, é como se o celular falasse para o cérebro da criança, ainda é dia, tem muita luz, cortisol bombando, melatonina baixa, e a criança não dorme. Então, tem que ter um bom senso. A outra parte que você falou foi do movimento, eu já disse para você que tem essa imobilidade, e isso acarreta algumas alterações de desatenção, algumas crianças até é confundido o diagnóstico, né, de TDAH, e que no fundo não é porque elas usam muito celular, ficam com o cérebro em movimento, paradas no corpo, e na hora que desliga o jogo, o corpo delas começa a se mover. Vários artigos já comentaram isso, já tem isso comprovado cientificamente. O cérebro ele fica querendo movimento, como não tem mais movimento pelos olhos, pela pele, pelo sentido superior da cabeça, o corpo começa a se movimentar e a criança entra num estado de hiperexcitação. E a parte vital, como o Zé já falou, né? A parte vital ela é a vida, ela é aquilo que nutre. Se o jogo é frio e morto, é diferente de uma brincadeira que é viva. Então, sem demonizar os jogos, porque tem crianças que sabem ter coerência, têm bom senso, os pais, eles têm um determinado horário que eles põem o jogo. E isso faz bem para essas crianças. Tem crianças que gostam de robótica. O meu sobrinho, ele ama robótica. Ele faz curso, ele faz planejamento no computador. Então, tem toda uma questão de como que você vai trabalhar isso na criança, porque o eletrônico, ele esfria, endurece, enrijece, cristaliza, Lu. É como se eu virasse uma Frozen, entende? Então, nós temos que aprender a saber usar o que é frio e o que é quente. Então, a maioria dessas crianças, elas não gostam de correr, andar de bicicleta, elas não gostam de fazer outros movimentos amplos. E você tem que botar o seu filho para fazer esses movimentos amplos, sim. Só que como é que você faz para botar? Você tem que ir junto. Então, é isso que eu falo com você. Tem que brincar junto. Aí fica naquela... Porque a criança também está imitando. Então, de repente, se ela vê o brincar junto, deve ser fascinante, né? O brincar junto com meu pai e com a minha mãe, poxa, que delícia. Eu ia ter curtido a dessa. Eu não tive, minha mãe só trabalhava. Mas é muito inspirador, né? Então, você estimula o adulto, né? E acho que travou a Lu, travou aqui. Tá tudo bem, a gente brinca enquanto... Hein, Lu? Travou, eu não te ouvi. Não, um pouco. Não Como é que você estimula a brincar com a criança, doutora Lucila? Então, eu trago algumas coisas para os adultos. Os adultos que estão assistindo a gente aqui, eu começo a perguntar assim, como é que você... O que você brincava quando era pequeno?
O que você fazia? Que memória afetiva te traz para a sua infância? Esse excitar do espírito é importante porque ele vai aquecer você interiormente. E nesse aquecer você descobre a sua essência de como você era enquanto criança, como você era feliz, como não havia responsabilidade, como não tinha que pagar luz, água, não tenho que ir para o trabalho. E existe essa saúde mental, emocional e física na infância, Lu. Então, quando eu peço para os pais, faz uma retrospectiva e vê lá atrás como é que você brincava, isso acessa as nossas memórias afetivas e nos faz reconectar com a nossa criança. E na hora que a gente se reconecta com a nossa criança, se a gente tem filhos, a gente entende eles melhor. E a gente percebe a importância do brincar. Luciana, olha, o New York Times uma vez colocou na capa da revista deles uma foto de várias crianças brincando e falando do brincar, a importância do brincar. Tem um psiquiatra, né? Eu até anotei aqui o nome dele, o Stuart Brown. Ele é psiquiatra e ele foi fundador do National Institute for Play, ou seja, um Instituto Nacional para Brincadeiras. Ele fala, nada ilumina mais o cérebro do que o brincar. Então, na hora que eu estimulo os pais a rememorar suas brincadeiras infantis, eu estou convidando vocês a iluminar uma parte do cérebro de vocês que está adormecida. A gente precisa, gente, acordar. Porque quando você recorda essas coisas, você percebe a frequência que você está. Cor, né? Não te ouvi, Lu. Trazer cor para o nosso viver. Eu acho que o brincar traz muita cor para o nosso viver. Exato. Agora, o adulto ele tem aquela ideia de que se ele vai brincar com o filho, como é que fica a questão da autoridade? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tal da autoridade amorosa. Mas antes, tem uma pessoa perguntando, que você já respondeu, mas acho que ela entrou depois. Brincar sozinha é bom? Você falou da questão da criatividade. É maravilhoso, né? É super importante brincar sozinho, deixar a criança criar na cabeça dela as soluções, os desafios, estimular a imaginação. Gente, se a gente dá só brinquedo pronto para a criança fica com uma preguiça mental. A criança não cria. E aí, quando eles são adultos, o que os pais querem das crianças enquanto adultos? Todas as mães me falam, sem exceção, tá? Todas falam, quero que meu filho seja feliz e eu quero que meu filho seja autônomo e se vire sozinho. Todas falam isso. Como é que você quer que o seu filho se vire sozinho se ele não brinca sozinho? O brincar sozinho, gente, é sobrevivência. Isso está escrito em vários estudos. Esse psiquiatra, Stuart Brown, ele fala muito isso. O brincar, ele estimula, é uma sobrevivência. Então, assim, eu puxo para o adulto essa questão, como é que você brincava? Ou você estabeleceu como verdade, né, aquela frase, né, Luciana, que você conhece. Acabou a brincadeira, gente, agora é sério. Que frase é essa, gente? Se a gente leva essa frase muito a ferro e fogo, que frequência é essa cerebral que a gente fica? Então, eu estou falando de uma coisa que traz saúde. Traz saúde para a família, para o núcleo familiar, né? Numa pandemia que a gente está vivendo hoje, todos nós estamos internados, concorda? Desde março, é claro que está flexibilizando. Está todo mundo internado. Então, quem serão os doutores da alegria? Os pais, a família. Gente, eu ligo para o meu sobrinho e para minha sobrinha. Minha sobrinha é mais aberta, a Lorena. A gente brinca muito de fazer careta. Às vezes eu ligo para ela, eu falo, e aí, Lore, tudo bem? Tudo bem. E aí começa. Ô, Lu. Entende, Lu? A Nutri está falando aqui pra gente. Eu sou a única adulta da família que brinca com as crianças. Elas adoram, mas acho que sou doida.
Como é que fica? O adulto tem que aí se colocar um pouco vulnerável Exato. aí? Você falou a palavra certa. Nós temos que nos tornar vulneráveis, porque a criança, ela é vulnerável. A criança aceita tudo, com a criança pode acontecer qualquer coisa. Então, quando ela percebe que o adulto é parecido com ela entra na mesma sintonia. Elas podem até falar que você é doida, mas eu aposto, Beatriz, né? Eu aposto, Beatriz, que você é a preferida delas. Porque é isso que acontece. Quando você se conecta com seus sobrinhos, com seus filhos na brincadeira, você torna o parente predileto. A minha sobrinha fala, ela fala, te amo, tia Lu, você é o máximo, você é muito doida, você brinca comigo, você se joga. A gente tem que ter muita coragem para brincar. A brincadeira exige coragem. Você não viu o que aquilo? O que, Luciana? Você não viu? Não. Olha o que chegou aqui para mim. Luciana, você pegou o meu aviãozinho? Joga para mim de volta. Joguei, bem. Já foi para ir para São Paulo o avião. Ah, daqui a pouco ele chega, Lu. Daqui a pouco ele chega. Olha lá, chegou. Fazer uma brincadeira. Chegou a Luciana. Meu Deus. O seu tá aí, né? Brincar, tá vendo? Porque a gente pode brincar a qualquer momento, mesmo pelo virtual. Você travou, Lu. Poxa. Eu tô te vendo assim com o avião na mão. Travadinha. Eu gosto de falar isso para os adultos. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Quando a gente brinca enquanto adultos, a gente estimula a nossa inteligência lúdica. Que é a nossa criatividade. Eu acho engraçado que muita gente fala assim, eu queria ter mais insights, eu queria ter mais soluções para os meus desafios e problemas da vida. Eu falo, vai brincar, vai respirar, vai abraçar uma árvore, vai pular corda, vai pedalar, vai brincar de picula, vai... Sabe, tem várias brincadeiras que a gente pode fazer. Inclusive, até pensei em algumas para fazer aquilo, para brincar com você. Você sabe que tinha uma... Como é que nós vamos brincar? Ó, a Dione Eu posso Pavan, ficar sentada? Pode. Cadê? A Dione Pavan é uma mãezinha que eu atendo as 3 filhas. Ela falou aqui, eu tenho muita dificuldade de brincar com as meninas, mas quando consigo é nítido como elas ficam melhor, mais calmas, mais alegres, com menos irritação e negativas. Esse é o canal, esse é o caminho. Porque o brincar estimula hormônios. Nós nos inundamos de serotonina, né? Nós nos inundamos de secreções vivas que fazem a gente sorrir para a vida. Não existe o brincar chorando. Não existe uma criança que brinca e não está feliz, que está no balanço. Que não, o sorriso está presente. É sorrir o tempo todo. Sorriso não tem contraindicação. Eu faço sempre. Peraí, tem uma criança, principalmente no segundo setênio, que entra a competição, né? Ou não? Isso é da cultura. Aquelas crianças mais coléricas não querem ganhar, não. Eu queria ganhar. Então, Lu, e aí é que entra a importância de ensinar para a criança que ganhar não é o mais importante. Não é o mais importante, senão ela vai para a vida achando que ela tem que ganhar sempre. E isso traz questões emocionais severas para um adolescente. Que acha... Eu já atendi alguns adolescentes que eles falam, Lu. Eles verbalizam, a vida é dura, meu pai me cobra muito, minha mãe me exige, meu irmão é perfeito, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então são crianças que são cobradas, isso não é vida. Isso não é saúde. Essas crianças adoecem. A clínica matriótica da minha querida pediatra que eu adoro, a doutora Sandra, falou: brincar conecta profundamente sem temores. Exato, foi o que eu falei lá na frente. Sandra, eu disse, o brincar controla o medo. Eu, quando era pequena, gente, eu era terrível. Eu não tinha medo de nada. Eu me jogava do muro, eu subia escada, e olha, eu caía. Eu quebrei já os 2 braços. Inclusive, estou toda ralada aqui. Sabe o que é isso?
Eu fui pedalar, eu me joguei. E conta pra gente, você brinca no consultório? Você brinca no consultório dos Brinco, seus... eu brinco, eu adoro. pessoas? Eu tenho vários brinquedinhos, é claro que agora a gente está num processo mais restrito, mas eu sempre libero um ou outro. Eu faço brincadeira com as crianças, eu mostro para os pais como elas se viram sozinhas. Quando a criança está muito agitada, eu tenho um banquinho, eu peço para ela pegar o banquinho e olhar para a parede, e elas fazem tudo. É incrível! Se tem uma ou outra criança que é muito agitada, não consegue fazer, e aí eu faço um outro trabalho com a mãe. Mas eu queria contar uma coisa interessante, Lu, aqui, para as pessoas que estão ouvindo. Foi um fato que aconteceu comigo quando eu trabalhava na UFBA, né? Eu me formei pela Federal da Bahia, e eu dava muito plantão numa enfermaria que tinha muita criança doente, muita criança com asma, braço quebrado, tinha casos de ortopedia, tinha muito casos de problemas cardíacos, né? E eu sentia, Luciana, quando eu ia dar plantão à noite, ficava um silêncio, aquelas crianças adoecidas, todo mundo só falava em doença, remédio. E aí, um belo dia, eu comecei a fazer uma coisa que agora, né, eu posso falar, poucas pessoas sabem disso, mas na época eu brincava à noite com elas. Então, quando todo mundo ia embora, fechava a enfermaria, só ficava eu e a enfermeira ia embora também, todo mundo. As crianças todas vinham, empurrando o soro penduradinho, outra com a cândula no nariz, com asma, e todas vinham. Tia Lu, hora de brincar. E a gente brincava de pega-pega. Eu fazia isso. Mas tudo com bom senso, porque tinha uma criança asmática que ela ia correndo e eu falava, calma, você não pode correr porque você está com asma, senão você vai ter um treco aqui e minha residente vai me matar, porque eu era interna, né? Então, mas era nítido, Luciana. As crianças dormiam melhor, acordavam de bom humor e elas contavam para os pais. Então, o pessoal que trabalhava comigo lá me perguntava assim, a gente não está entendendo nem que você ganha tanto bolo. Uma vez eu ganhei até uma galinha. Uma mãe levou uma galinha para mim, porque eram tinha uma condição financeira muito, muito precária, e eles davam aquilo que eles tinham de mais precioso. Então, eu ganhava muito doce, muita coxinha, muita empadinha. Eu ganhava comida direto, vai lá de rodo, assim. Olha, a Sandra falou, aprendi a fazer origami para brincar na madrugada com as crianças, tá vendo? Então, olha como o brincar, ele traz saúde. Então, quando eu vejo pais, que como a Dione comentou, né, ela se abriu para falar isso, eu tenho dificuldade de brincar com a criança, gente, isso é uma questão nossa de quando a gente era criança. Então, a gente está tendo a oportunidade de ter um filho e poder brincar com ele. Ele vai ensinar para a gente o que é o brincar. Porque o brincar não requer nenhuma regra, nenhuma devoção ilimitada. O brincar é livre. O brincar ele pode acontecer de diversas formas, Lu. É o brincar pelo brincar, né? É o brincar pelo brincar. Lu, a gente tá indo para a etapa final aí. A gente tem só mais, acho que eu não sei, mais uns 5 minutos, 7 minutos, talvez. Eu queria fazer uma brincadeira com você, que eu quero fazer com as pessoas que estão assistindo a gente. Então, eu queria saber se eu acho tão legal. Desculpa se eu tá bem difícil para mim te ouvir, mas eu tô num esforço aqui, ó. Ixi. Então, veja, eu vou falar um pouquinho você, mais alto. Você quer que eu... Não. A gente vai fazer assim, para ensinar as pessoas em casa. Façam isso com seus filhos, que eles amam. A Roberta Fernandes, uma colega minha forrozeira, olha, gente, eu brinco dançando forró. Com a idade que eu tenho, eu me joguei no forró. É isso que eu digo, né? Quando você se libera, quando você arranca essa armadura e se joga para a vida. Então, existem milhões de possibilidades que você pode fazer com sua vida e brincar com você mesma. Escolher alguma coisa que traz prazer em você. Endorfina. Né? E de fato é libertador. É um momento que você pode ali se colocar de uma forma livre, vivenciar essa liberdade, né, do adulto.
Mas fala, qual é a brincadeira? Então, Tô louca pra é uma fazer. brincadeira que todos podem fazer em casa, podem fazer com os sobrinhos, que a gente vai chamar os dedos de outros nomes. Então, você conhece essa brincadeira do palo? A gente vai chamar o Eu não. dedão. Quem tiver em casa pode fazer. O dedão é palo. Eu vou chamar ele de palo. O dedão é que nome do Palo. dedão? Lu, você tá ouvindo? Palo. Palo? Palo. Paulo. Palo. Paulo. Esse, o indicador, ele é bonito. Murilo. Bonito, Lu. Bonito. Bonito. Tá vendo que eu tô te ouvindo bem pra caramba, né? Tá E brincadeira isso aqui. o dedinho... Paulo bonito. Bonito. E o dedinho é E. E. Ele. Então, Lu, é uma música. Quando eu canto, eu falo as palavras, vocês mexem o dedo em casa. Então, eu vou falar. Palo, bonito, paluê. Cadê, Luciano? Bonito, paluê. Nossa, Luciano, é péssimo. Caramba, eu tô bem pra caramba, é que eu não tava te ouvindo direito, vai. Palo, bonito, paluê. Palo, bonito, paluê. Palo, bonito, paluê. Agora mais rápido, Lu, quero ver quem é que sabe fazer aí. Vai lá, Sandra. Sandra já mandou aí. Bem mais rápido. Palo, bonito, paluê. Palo, bonito, paluê. Palo, bonito, paluê. Palo, bonito, paluê. Tá ficando bom esse Agora, negócio. Lu, aí vem um desafio maior, gente, em casa. Vocês ensinam isso para os seus filhos, aí você vai para o desafio maior. Quanto mais rápido, mas aí chega uma hora que você fala assim, ó, Claro. Sem música agora, é só na cabeça. Vai lá, Lu, só na cabeça. Como e é você, que é? sem música, mudo. Eu falando pra mim mesmo? Já! Luciana, você é péssima, meu Deus do céu. Eu sou boa pra caramba. O problema é que eu tô preocupada que a live vai acabar. É só por isso, eu não tô aqui, eu não tô livre aqui nesse momento agora. É por isso que tá dando problema. Seja livre. Não, foi ótimo. Olha, eu quero falar uma coisa pro pessoal que está em casa, nessa pandemia, e que está precisando relaxar o ombro, se conectar, se tornar mais fluido. E confiar na sua intuição interna, porque a brincadeira, ela acessa algo dentro da gente. É uma sabedoria interna. Gente, que tipo de brincadeira vocês vão fazer? Faça as brincadeiras mais simples. Você pode, pegar roupa velha, fazer desfile de moda, cada um pega uma peça de roupa. Vocês podem brincar de imitação, cada um imita algum membro da família. Vocês podem, eu anotei várias aqui que eu já indiquei para pais e para as mães. Vocês podem brincar, por exemplo, de limpar a casa. Vocês podem brincar de cozinhar. Tem uma que eu mando muito para os pais, porque eles ficam toda hora. Tem que escovar o dente, tem que arrumar a cama. Eu falo, gente, em vez de ficar pegando pesado, vai escovar o dente junto com o seu filho. Brinca assim, vamos ver quem escova mais devagar. Sabe? Vamos ver. Ô Lu, a Lavanda está perguntando se o teu contato, como é que ela chega até você? No meu Instagram, pode entrar em contato comigo, vai ser o maior prazer do mundo. Então, assim, tem vários tipos de brincadeira, não tem proibição nenhuma, sabe? Qualquer tipo de brincadeira, eu estou tentando procurar aqui, porque eu anotei algumas. Eu lembro quando eu era pequena, olha, uma agora que eu me lembrei aqui. O que vocês brincavam
com seus pais, antigamente. Ensinem isso para os seus filhos. Eu lembro que minha mãe me ensinou uma música, Luciana, que eu brinco com meus sobrinhos, até hoje eles não conseguem cantar, e eles adoram, eles sempre pedem, tia Lu, como é mesmo o desafio da música? Eu vou cantar aqui para as pessoas em casa fazerem em casa, tá? Então você fala para a criança. Faz. Ongli, 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 bela miti, au, gora, pau, pau, pau. Tiroli, clocli, tiroli, flu, flu. Bisorovaiati, heavy, que, o, que. Aruim, pririm, pim, pim. Aruim, pririm, pim, pim. Sunga, 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 gagara, au, gora, pau, pau, pau. Tiroli, clocli, tiroli, flu, flu. Bisorovaiati, heavy, que, o, que. Aruim, pririm, pim, pim. Aruim, pririm, pim, pim. Até congelou. Até congelou. Até congelou. Tá congelando, mas é assim mesmo. Ainda bem que a gente veio disposta. Então tá tudo certo. Pode congelar que a gente tá feliz de todo jeito. Lu, mas o que eu tô propondo aqui, Lu, é te isso. agradecer. Ó, a Matheusa escreveu ongli, ongli, ongli. É exatamente isso. Ela tá falando. Eu acho que você de verdade trouxe um presente para todos nós aqui na Semana das Crianças. Lu, obrigada. Você é como pediatra, uma linda. Gente, olha, quem essa live chegar, conheça a doutora Lucila, minha amiga Lucila. É um ser humano aí que está fazendo um trabalho lindo com as crianças e com os pais. E com os pais. Lu, se você me permitir, eu vou, como última mensagem, eu quero estimular os pais. Eu quero dizer para os pais, sejam protagonistas da sua história em casa com suas crianças. Criem novas histórias com as brincadeiras. Esvazie da mente esse racional e se entregue, confie na sua intuição de pai. Se torne vulnerável. Coisa mais rica na vida é o riso em família. As crianças perceberem que os pais também caem, que eles tropeçam quando vão brincar, que eles gaguejam. Então, que mude o seu jeito de ver o mundo. Traga seu filho para junto. Traga qualidade para essa relação de vida através do brincar. Lindo, 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 lindo. Assim, uma inspiração. De verdade, ouvir você. Eu não sei para as pessoas, mas eu saio assim inspirada e querendo ser esse elemento que pode. E nem brincamos daquele que eu mais gosto, que é aquele. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Como é que é aquela? Esse eu sei. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres, 5 tigres. E tem o da. Mas tem mais coisa aí nessa frase, não né? É isso? Tem mais coisa, não é só isso. Não, 1 tigre. Agora eu já não sei essa brincadeira. O Instagram vai cortar a gente no meio da brincadeira. Eu amei com você. Vamos brincar, gente, em casa. Gratidão. Viu? Brinquem hoje. Faça alguma coisa para vocês mesmos. Se relembrem. Obrigada, Lulu. Beijo no coração. Algum recado final? Dá tchau agora. Dá um beijo e fala tchau. Brinquem de careta. E é bom que relaxa. Puxa o cérebro para um lado, puxa o cérebro para o outro. Só não tava na câmera agora, né? O que é? A Luciana só engana que sabe brincadeirinha. Luciana, você também é toda brincalhona. Chão sujo, olá, casa a Ariana suja. matou 1 prato de trigo para 3 tigres tristes. É esse 3 aí, pratos né? de trigo para 3 tigres tristes. Gente, essa brincadeira é melhor do